Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Espero que todos estejam bem, com saúde e muita disposição para estudar. Tá? Agora a nossa aula será para o 7º ano. Tá? Peguem seus materiais para anotações, informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola, façam algum comentário que desejam. Tá? Vamos dar início à nossa aula. 7º ano, aula 3. Vamos lá. Antes de dar início à nossa aula 3, vamos fazer a correção da aula 2, da atividade anterior, que vocês receberam aí, tá? Então façam essa correção aqui comigo. Vamos fazer alguns comentários breves. A primeira questão dizia: qual a primeira prática de exploração e ocupação do território brasileiro? Tá? Então nós vimos lá nas práticas de ocupação que a primeira prática de exploração feita pelos portugueses foi a retirada do pau-brasil. Então a alternativa correta é a alternativa C, tá? Pau-brasil, a planta, a árvore que deu nome ao nosso país. Segunda questão, sobre a prática de ocupação da cana-de-açúcar no Brasil colonial, qual era a localização geográfica predominante desse cultivo? Aí nós já vamos para a prática de ocupação da cana-de-açúcar. Então a alternativa correta, a alternativa A, zona da mata e litoral do Nordeste e também parte do Sudeste. Tá? Alternativa A. Terceira questão. Cite duas características sobre a prática de ocupação na região norte, conhecida como drogas do sertão. Nós vimos também que uma das práticas lá muito conhecidas e muito lucrativas da região norte foram as drogas do sertão, tá? Então a resposta certa seria o extrativismo vegetal, tá? E a ocupação da Amazônica, dois fatores importantíssimos para essa prática. Quarta questão, ó. Dos produtos citados abaixo, qual delas não é considerado uma droga do sertão? Nós vimos também os vários tipos, né, de drogas do sertão, as especiarias, né? Nós vimos lá o açaí, o amendoim, o cacau, várias e várias outras frutas que eram as drogas do sertão. E a alternativa aí não é uma droga, com certeza, a cana-de-açúcar. Então, a alternativa correta, a alternativa é. E por último, a quinta questão, ó. A frente econômica do café foi bastante produtiva, deixando um grande legado para a economia do Brasil. Cite uma característica dessa prática econômica. Então, é uma resposta subjetiva. Vocês tinham várias opções aí e poderiam responder. A participação no governo e mão de obra imigrante, né? Os italianos que vieram trabalhar aqui, né, nos cafezais. E também muito importante que essa prática do café, ela teve participação no governo, inclusive nas presidências, né? Vários barões do café que tinham influência e a República Brasileira era dividida, né, no café, na região de São Paulo, e do leite, na região de Minas Gerais. Então eles dividiam, revezavam esse poder na liderança do governo brasileiro. Então está feita a nossa correção. Vamos agora para a nossa aula 3. O nosso objeto de conhecimento, ó, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. Os conteúdos da nossa aula, vamos ver, ó, o que é região, território, territorialidade, diversidade cultural do Brasil e fluxos populacionais ligados à cultura, né, de cada região. Esse assunto vocês também têm aí no livro de vocês a partir do capítulo 2, depois dê uma olhada. Regionalização, olha. Primeira palavra, o que é regionalização? Toda vez que eu vir esse nome, regionalização, gente, é fragmentação, divisão, ó. É a divisão de um espaço territorial com critérios previamente estabelecidos em áreas menores que passam a ser chamadas de regiões. Então, regionalizar é você pegar um espaço geográfico
total e dividir ele em fragmentos, né, em pedaços menores, para melhor estudar, para melhor compreender, tá? Pode ser qualquer tipo de lugar, seja natural, seja econômico, seja cultural, seja uma indústria, uma escola, tudo pode ser regionalizado, tá? Um governo, uma cidade, tudo para melhor atuar. Então, regionalizar isso é muito importante, ó. A primeira regionalização do mundo é a divisão dos nossos continentes. Então, nesse mapa mundial aí, ó, de planisfério, tá? Ele está regionalizado em continentes. Cada corzinha dessa representa um continente do nosso planeta. Então, nós temos aí, ó, os nossos 6 continentes. Na cor vermelha, a América. Na cor roxa, a Europa. Na cor verde, ó, a África. Na cor amarela, a Ásia, o maior continente do mundo, né? E na cor rosa nós temos a Oceania, o menor continente, e na cor branca a Antártida, né? O continente gelado, que fica aí no Polo Sul. Então vejam como é o critério utilizado. Eu tenho a primeira regionalização, os continentes. E esses vão se regionalizar em regiões ou em países. Então eu vou descendo a escala, tá? Os países vão se regionalizar em regiões ou estados ou províncias, tá? E esses estados vão se regionalizar em municípios, tá? Em municípios. Os municípios vão se regionalizar em distritos e em bairros. E esses bairros vão se regionalizar em ruas até chegar na nossa casa. Então veja como é a noção. Você tem uma escala geral e vai diminuindo até o seu local. Isso é regionalizar. Conceito de região, ó, refere-se a uma porção superficial designada a partir de características comuns que lhes são marcantes. Então eu posso dividir um lugar, mesmo sem fronteiras, sem muros, sem paredes, mas que tenham semelhança, características em comuns. Então ali está formado uma região, seja natural ou seja administrativa, tá? Existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas, entre muitos outros tipos, ó. Nesse mapa bem simples nós temos aí as regiões do Brasil, chamadas de macro-regiões. Então é uma divisão feita, né, pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que marca nossas 5 grandes regiões. Então nós temos aí, ó, na cor verde, a região norte, na cor azul, a nossa região nordeste, composta por 9 estados, tá? Na cor rosa, o centro-oeste, composta por 3 estados, mais o Distrito Federal, tá? Nós temos na cor vermelha o sudeste, composta por 4 estados, e o sul, né, composta por 3 estados. Junta com os 7 estados do norte, está formado aí, né, a nossa formação administrativa, 26 estados, mais um Distrito Federal. Então, isso é uma regionalização do Brasil das mais conhecidas, tá? Vamos ver agora. Regionalizações naturais, ou seja, feita pela natureza, né? A natureza que vai ditar até onde aquela região vai. Por isso é uma região natural. Nós temos 2 exemplos aí, ó. No primeiro mapa, nós temos aí um mapa de biomas, tá? Biomas. A vegetação do nosso país, que ela é bem diversificada. Então nós temos aí o bioma amazônico, o bioma do Cerrado, no interior do Brasil, o bioma da Caatinga, no qual nós estamos inseridos, o sertão nordestino, né, parte do Agreste. Nós temos aí o bioma da Mata Atlântica, que foi o mais devastado, o mais retirado desde a colonização. Lá no sul nós temos Pampas, né, os campos do sul, né, de várias áreas de planície, né, de agricultura e de pastagens. E nós temos ali no Mato Grosso o bioma do Pantanal, tá? Que faz divisa também com outros países da América do Sul. Então, olha a diversidade natural do Brasil. No outro mapa, nós temos aí os climas do Brasil. Então, temos também uma variedade climática gigantesca, tá? O Brasil é um país continental. Então, ele vai
ter clima equatorial. Por quê? Porque ele é cortado pela linha do Equador. Vai ter um clima predominante tropical. Por quê? Porque está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Um clima semiárido, o sertão, a caatinga, né, seca nordestina. O subtropical, que está abaixo dos trópicos. Tropical litorâneo, tropical de altitude, né, relevo acentuado. Então, até os climas no Brasil são diversificados. Então, isso são regionalizações naturais. Conceito de território. Território. O território é usualmente definido como uma área do espaço delimitada por fronteiras a partir de uma relação de poder ou posse, seja ela humana ou animal. Então, todo território, gente, tem fronteiras, seja ela legal ou seja ela ilegal, tá? Tem que ter um poder exercido ali, tá? Uma posse, tem que ter algum dono. Então, o território é isso, territórios legais, os países, né? Bem identificado aí. Através de relações de poder, são criadas fronteiras entre países, regiões, estados e municípios. Por exemplo, nós temos um mapa aí da América do Sul. Cada cozinha dessa representa um país. 13 países compõem a América do Sul. Tá? O Brasil ele é tão grande que ele faz fronteira com 10 territórios. O Brasil faz fronteira. Ele só não faz fronteira com o Chile e com o Equador, mas todos os outros o Brasil faz fronteira. Então, o poder exercido no Brasil é delimitado pelas leis do Brasil, tá? Então, só valem no Brasil. Quando você ultrapassa uma fronteira, as leis vão ser agora do outro território. Por exemplo, no seu documento, tá lá, é válido em todo o território nacional. Então, em outros países, o que vale é a lei de lá, a documentação de lá. Então, cada território tem o seu poder exercido. Para isso, existem os governos, tá? E os poderes. Tá? Bem interessante. Territorialidade, ó, uma derivação do território. Qual é a diferença de territorialidade? Veja, é uma porção do espaço geográfico onde exista uma relação hierárquica de poder. Tá? Existe na territorialidade um poder exercido, mesmo que invisível. Eu não preciso ver ali, ó. Eu não preciso ver o dono, eu não preciso saber que tem ali alguém mandando. Eu sei na minha mente, na minha interação, no meu conhecimento, que tem um poder ali exercido. Então eu tenho que ter esse cuidado com os lugares para saber se tem ali poder exercido de territorialidade. Vamos dar 2 exemplos aí bem simples. Ó. Uma praça comum numa cidade, pode ser uma cidade grande. Durante o dia, tem ali, ó, as crianças brincando, não é? Barracas de doce, de sorvete, de lanches, né? Pessoas passeando, idosos, um ambiente bem calmo, bem tranquilo. Às vezes essa praça à noite, ela perde essa tranquilidade e passa ali a ter outras pessoas movimentando ali, ó. Por exemplo, drogados, traficantes, prostitutas, pessoas que vivem nesse meio. Então, o ambiente à noite, noturno ali, tem um poder exercido ali. E pessoas que passam ali durante o dia vão ter receio de passar durante a noite. Então, existe ali um poder exercido. Outro fator, né, bem comum, principalmente aqui no Brasil, são as favelas. Ó. Então, até a polícia sabe ali que tem um poder exercido ali dentro. Um poder ilegal, mas existe. Então eles não vão entrar de qualquer forma numa favela dominada por traficantes, né, por pessoas violentas. Então eles podem até perder a vida. Então existe um poder ali de tráfico, né, de armas, de questões ilegais em algumas favelas que vai impor medo à população. Isso aí são exemplos bem legais. Então nós temos aí, ó, parques, favelas, áreas naturais dominadas por animais. Então, animais também têm senso de territorialidade. Então, cuidado, em alguns locais aí selvagens, pode ser um território de um animal que ele vai dominar. Então, isso também é territorialidade. Vamos agora para a diversidade cultural do Brasil. Ó.
Os principais disseminadores da cultura brasileira são esses 3 pontinhos azuis aí, ó. Os colonizadores europeus, os nativos indígenas que aqui já viviam e os africanos. Esses são os primeiros, né? Os disseminadores de cultura no Brasil. Os colonizadores, os índios que já existiam e os afrodescendentes, os africanos. Posteriormente, os imigrantes, né, que chegaram ao nosso território para viver, para se estabelecer, principalmente os italianos, os japoneses. Então, a maior colônia japonesa do mundo é aqui no Brasil, principalmente lá na região do Sudeste, em São Paulo. Alemães na região Sul, árabes, entre outros, né, outros povos. Todos eles contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. Então esse mapa já diz tudo. É um país com diversidade cultural gigantesca, tanto de outros países como nossa mesmo. O que é a diversidade cultural no Brasil? É representada pelas inúmeras tradições, manifestações religiosas e artísticas, culinárias, crenças e costumes dos diferentes grupos de indivíduos nas diferentes regiões brasileiras. Então o Brasil é tão grande que ele vai ter cultura totalmente distinta uma da outra. Essas duas imagens mostram a gente duas culturas totalmente diferentes. A primeira, o nosso frevo pernambucano, né? Essa cultura tão linda que todo brasileiro aí conhece, tá? E do outro lado, a cultura indígena, a cultura nativa, né? Que já é milenar e vai repassada de povos em povos. Claro que a população indígena hoje é bem menor do que antigamente, mas eles têm sua própria cultura. De norte a sul, as tradições, as festas, os rituais e a alimentação variam de maneira significativa. As manifestações culturais são influenciadas também pelas características locais, como o clima e a vegetação, os aspectos sociais e econômicos. Cada lugar, seja independente de clima, de bioma, né, de aspectos econômicos, ele vai influenciar na cultura que vai ser ali imposta. Então esse mapa, ele mostra várias e várias culturas brasileiras, da ciranda, do forró, bumba meu boi, a cultura culinária, tudo isso em um único território. Então vamos ver agora algumas regiões. Diversidade cultural na região norte. Nós temos aí duas principais manifestações culturais. O Festival de Parintins, lá no estado do Amazonas, e o Círio de Nazaré, em Belém do Pará. Tá? Parintins é uma competição entre o boi caprichoso e o boi garantido. Uma das maiores festas ali da região norte. Essa primeira imagem mostra a disputa entre o boi caprichoso e o garantido. Então movimenta ali uma cultura gigantesca e também econômica. Tá? E temos o Círio de Nazaré, que já é uma manifestação cultural religiosa, cristã, de devoção a Nossa Senhora de Nazaré. Por isso, Círio de Nazaré. Aí já é uma manifestação de fé, né, religiosa, talvez a maior do Brasil. Tá? Acontece lá no Pará. Diversidade cultural agora na nossa região, no Nordeste. Então nós temos no Nordeste o Carnaval, frevo, maracatu, bumba meu boi, a capoeira, o vaqueiro, o cordel, a festa de Iemanjá e outras. São exemplos de culturas nordestinas. Então vejam aí, a diversidade cultural do Nordeste. Nós temos aí, nessa primeira imagem, a arte da capoeira, que é uma arte brasileira, iniciada, né, lá no tempo da escravidão, tá? Uma arte hoje muito bonita, que principalmente aqui no Nordeste é tão influenciadora e tira muitos jovens também do mundo das ruas. É uma arte também social, muito valorizada e muito bonita. Temos aí em contraponto a arte do vaqueiro, né? Do sertão nordestino, da pega do boi, da vaquejada, que também é uma cultura só nossa, tá? Também é uma cultura extremamente hereditária, que vai passando de pai para filho, tá? Isso no Nordeste, sem contar na religião, Luiz Gonzaga e tantas outras manifestações.
Uma das manifestações artísticas mais tradicionais nordestinas é a literatura de cordel, que é um gênero literário produzido em versos. Então vocês vão me permitir aqui fazer uma leitura, né, de um trecho de um cordel, de um poema desse grande cordelista, né, cearense, brasileiro, o Braulio Bessa, que representa, carrega consigo essa arte tão bonita. Então, só lembrando aqui, ó, não nasci com o dom de ser poeta, né, nem tampouco de declamar cordel, tá? Mas eu aprendi na vida que a gente tem que tentar. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá, um trecho desse grande poema que ele fez em homenagem ao Nordeste. Então, Braulio disse, ó: sou gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou Nordeste brasileiro. Sou cantador, violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa, criativa, isso só me dá prazer. E hoje, mais uma vez, eu quero dizer, muito obrigado ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Então, eu assino embaixo o que Braulio passou nessa poesia. Então, nós temos que ter orgulho aqui da nossa região Nordeste. Deixa quem está lá para as bandas do Sul criticar. Eu acho que só critica quem não conhece ou quem tem inveja da nossa querida região, né? Diversidade cultural, ó, culinária do Nordeste. Então, a culinária nordestina foi diretamente influenciada pelos fatores socioeconômicos da nossa região. Então, é uma culinária também única, né? Nós temos aí nessa imagem vários pratos típicos do Nordeste. Ó. O sarapatel, o vatapá, o acarajé, né? A buchada de bode. Então, vários pratos nordestinos típicos, né? Que carregamos como uma cultura. Origem cultural, ó, ligadas aos fluxos populacionais no Brasil. Então, a cultura dos imigrantes, né? Imigrante, gente, é quem chega, tá? Pessoas que vêm de outro país para viver no nosso. Então, são imigrantes, tá? Quem chega. Então, os imigrantes deixaram contribuições importantes na cultura brasileira. A história da imigração no Brasil começou no ano de 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, feita por Dom João VI, o rei da época, não é? O Brasil aí ainda era uma colônia de Portugal e a vinda da coroa portuguesa em 1808 fez isso, abriu os portos. Então, já é uma questão histórica. Para povoar o território, várias famílias portuguesas se estabeleceram lá no Rio Grande do Sul, para povoar o nosso grande território. Também vieram italianos, alemães, espanhóis, franceses, sírios, libaneses, poloneses, japoneses e etc. Né? Essa imagem nos mostra aí, ó, franceses imigraram para o Brasil no início do século XX. Então, a chegada desses povos para se estabelecer aqui no Brasil. Fluxos populacionais, ó, imigração, quem chegou aqui, ó, também deixou uma cultura. Destaques aí, ó, para os italianos e os alemães. Eles se concentraram nas regiões sul e sudeste do país, deixando importantes marcas de suas culturas, principalmente na arquitetura, na língua, na culinária, nas festas regionais e folclóricas. Tá? Nós temos aí uma imagem da colonização italiana no sul. Então, eles vieram principalmente para trabalhar com a plantação de uvas, né? Na produção de vinhos. Herança cultural, ó, festas regionais e folclóricas dos fluxos populacionais e imigrantes. Então, nós temos aí uma festa de cultura, né, de imigrantes, das mais famosas no Brasil, o Oktoberfest de Blumenau, lá em Santa Catarina. Então, o nome já diz, é uma festa que ocorre no mês de outubro. Então, a maior colônia alemã no Brasil fica lá em Santa Catarina. Então, eles comemoram no mês de outubro essa festa também.
em homenagem também à produção de cerveja, pois a Alemanha é a grande produtora de cerveja, né? Tem essa fama mundial e eles comemoram nessa festa aí. Cultura feita através dos fluxos populacionais imigrantes. Ó, a cultura vinícola, produção de vinho no sul do Brasil, se concentra principalmente na região da Serra Gaúcha e de Campanha, onde predomina descendentes de italianos e alemães. Então a plantação de uva em Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, maior produtor de vinho do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Então essa cultura é uma cultura imigrante, né, da produção dos vinhos, dos melhores vinhos do Brasil e do mundo, tá? É uma cultura também de imigrantes. Aqui nossas referências, a nossa pesquisa. Obrigado pela atenção, foi um prazer. Até a próxima aula. Tchau.